Estamos com o Lucas na escola e no futebol. Estamos com a Esther no ônibus e no trabalho. Com a Dona Maria na consulta e até no skate. E estamos com o José no emprego e no lazer com a família. Nossa maior obra é cuidar da nossa gente. É ouvir você. Câmara Municipal de Uberlândia. A voz e a vez do povo. O Novembro Azul é o símbolo da luta contra o câncer de próstata. A vida é o nosso bem mais valioso. Vamos cuidar melhor dela fazendo exames regularmente. Cuide-se, ame-se, viva. Faça o exame preventivo contra o câncer de próstata. Novembro Azul é o ano todo. Sempre é tempo de se cuidar. Promovendo a cidadania. Câmara Municipal de Uberlândia. Esta casa é sua. Juntos, construímos Uberlândia. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós, nessa noite, nos reunimos aqui na Câmara Municipal de Uberlândia para uma sessão solene de uma entrega do Diploma de Honra ao Mérito ao Apostolado da Efusão do Espírito Santo. Nós sabemos que toda essa trajetória tem um marco significativo para toda a cidade de Uberlândia, para toda a Igreja Católica da nossa diocese. Nós sabemos que todo o acontecimento da ação do Espírito Santo nessa cidade deu a esse povo a graça, então, de começar esse apostolado da efusão do Espírito Santo, trazendo, assim, a certeza de que, no último mês de outubro, pela intercessão da Santa Helena Guerra, quando ela nos aponta com o seu dedo, que é pela ação do Espírito Santo que nós, de fato, precisamos de buscar as virtudes de Deus em nossa vida. Então, eu quero aqui agradecer ao Apostolado da Efusão do Espírito Santo por nos receber e aceitar essa singela homenagem. Então, eu quero agradecer aqui na pessoa da minha amiga, minha irmã, minha confidente, minha mãe de fé, Ana Neuceli. Muito obrigado, viu? Obrigado por dizer um sim à pessoa do Espírito Santo. E eu já aproveito e faço convite você vir aqui sentar comigo, você e o Antônio. Entre nós, né, o Toninho, gente.
Vamos recebê-los aqui com uma salva de palmas, gente. Obrigado. E também convidar aqui para estar sentando aqui com a gente, compondo a mesa, o Paulo e a Roseli, que tem também todo um processo, né? Como dizia, né, o Hérito, o Padre William, o nosso miraculado. Então tá aí. Senta aqui, Marcelo. Tá me frente de cá. E aos demais que vieram também para estar conosco nessa noite. Nós estamos aqui porque é necessário nós reconhecermos os feitos de Deus no meio de nós. Então é chegado um tempo em que, nessa Casa de Leis, enquanto no último mês agora, começaram a fomentar novamente a discussão para que se retirasse de novo dos lugares públicos os símbolos religiosos. Nós estamos aqui nessa noite, dia 19 de novembro de 2024, para poder dar essa simples homenagem, nessa sessão solene, para poder dizer que nós, enquanto cristãos católicos, nós temos a alegria de pertencer à pessoa do Espírito Santo. Então, com essa mesma alegria, vamos ficar de pé para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro. Esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
como nós somos um povo movido por esse Espírito Santo de Deus, nós vamos novamente ficar de pé, porque hoje a gente vai ter até música aqui, né? Para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, eu passo agora para os meus irmãos que aceitaram estar conosco nessa noite. Sejam bem-vindos, viu, Juninho, Hélio, Tatal, Sibeli. Aí, Severino, você vai ver a Sibeli cantar, viu? Amém. Vamos cantar, então, invocando ao Espírito Santo de Deus, pelas mãos da Virgem Santíssima, Nossa Senhora, a qual a igreja chama de esposa do Espírito Santo. Vamos cantar, reunidos aqui. Reunidos aqui, num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Amém. Reunidos aqui no cenáculo, num cenáculo de amor, pedimos forças, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vamos dar uma salva de palmas e acolher a presença do Espírito Santo no nosso meio. Amém. Bendito seja Deus. Amém. Que bom. E aqui na Câmara existe uma série de formalidades, de protocolos, só que hoje toda a honra e toda a glória à pessoa do Espírito Santo. Porque, como nós aprendemos, enquanto eu me organizava internamente para poder a gente partilhar sobre o que aqui viemos fazer durante essa noite, uma coisa que ficava muito forte no meu coração, Neucélio, é que um dado momento foi perguntado, salvo engano, ao Papa João XXIII, numa entrevista dada
ao jornal L'Osservatore Romano de Roma. Qual é a primeira e qual é a última necessidade da igreja? Que a igreja viva um perene Pentecostes. Então nós sabemos que somente o homem e a mulher que viverem cheios do Espírito Santo que vai conseguir suportar os dias que estão se aproximando. Eu conversava outro dia com um padre, e nós ainda aqui em nosso país temos a liberdade de falar de Deus, temos a liberdade de andar com uma Bíblia na mão, temos a liberdade de usar um objeto religioso em nós. Ou seja, nós ainda não experimentamos uma perseguição de fato. E isso tem sido retirado, sabe, Toninho, de diversas nações. E hoje nós estamos nessa casa para que a honra do mérito dos milagres acontecidos em meio a nós, pela força do Espírito Santo, pela intercessão hoje da Santa Helena Guerra. Como nós rezamos, né, Roseli? Pelo Paulo, pelo João. E hoje eu posso dizer com muita alegria no coração, naquela manhã quando eu cheguei na medicina e que eu vi ali na mão do médico, né, que o laudo de morte cerebral do Paulo estava pronto. Mas hoje o Paulo está aqui conosco, né, Paulo? Para a honra e glória do Senhor. Então hoje eu posso dizer que o Espírito Santo faz o que é próprio dele de fazer, que é de dar vida onde não tem vida, que é de florescer aonde não tem capacidade de florescer. E eu vejo que hoje é uma simples homenagem, mas eu vejo que a igreja de Uberlândia precisa mais do que nunca de viver de novo uma metanoia pela ação do Espírito Santo. Então esse apostolado precisa, de fato, de colocar-se diante desse tempo dentro da igreja de Uberlândia como um sentinela, como um povo que esteja pronto para poder defender e para guardar tempos que virão em que muitos não suportarão a sã doutrina, como nos diz a palavra de Deus, mas aqueles que estiverem firmes em Deus, esses irão suportar. E eu vejo que nós precisamos urgentemente. Quando a Neucélia chegou aqui, Roseli, ela dizia que vocês estavam confusos, se hoje era dia 21 ou não. Então, hoje eu vejo assim, o quão bom é tê-los aqui conosco. Eu quero convidá-los aqui, a Roseli e ao Paulo, para fazer uso da tribuna ali, para partilhar um pouquinho conosco. Vocês podem se dirigir lá e a palavra é de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Não porque Deus quer. Eu tenho certeza que este momento deve ter sido bem divulgado, né, Valquir? Talvez se fosse um churrasco, ou se fosse a entrega de algum kit, com algumas bugigangas dentro, viriam muitas pessoas, infelizmente, né? Porque é uma noite onde nós viemos para honrar o Espírito Santo, para honrar a Deus. Então eu e o Paulo estamos aqui para falar para vocês que nós verdadeiramente contemplamos a glória do Senhor. A nossa história é uma história muito longa, não dá para a gente falar aqui nessa noite, que a gente gasta no mínimo 1 hora para dar uma pálida noção do que Deus fez por nós em 2010, através da intercessão de uma igreja, da renovação carismática que intercedeu pela vida do Paulo, pelo SCC, por todos os segmentos da igreja, pelos grupos que tem dentro da igreja que rezaram. E isso foi muito
agradável a Deus. O Paulo verdadeiramente esteve morto e voltou à vida pela intercessão de um povo e de uma beata que intercedeu. Nós acreditamos verdadeiramente que ela intercedeu junto a Deus para que o Paulo voltasse à vida. Em 2010, nós trabalhávamos na universidade, na enfermagem, estávamos com bons planos. Nós iríamos nos aposentar e mudaríamos para a chácara. O Paulo querendo plantar pimentas e muitos sonhos. E numa tarde do dia 5 de abril, depois de um período de trabalho, o Paulo resolveu podar uma árvore na porta da nossa casa e caiu de 6 metros de altura, tendo um traumatismo craniano gravíssimo. Fomos direto para a universidade. Lá, infelizmente, faltou tratamento adequado para ele. O médico que deveria estar lá no plantão estava em Araguari ao mesmo tempo, o neurocirurgião. E somente o residente não foi capaz de fazer uma avaliação que aquele caso era para centro cirúrgico imediatamente. Ele só foi levado para o centro cirúrgico no outro dia, onde já estava gravíssimo. Se saísse vivo daquela cirurgia, as sequelas seriam irreversíveis. Minha família foi avisada. E o Paulo entrou para aquela cirurgia e já naquela manhã nós fomos todos para a capela pedir a misericórdia de Deus na vida do Paulo. Porque o Paulo deu entrada no hospital exatamente na hora em que Jesus disse para Santa Faustina que a misericórdia dele é derramada em abundância sobre a face da terra, às 3h da tarde. E o Paulo, então, vai para o centro cirúrgico, fica a manhã toda e quando sai, já vai para a UTI. Já vai para a UTI sem a calota craniana, aqui desse lado, 30% de massa encefálica a menos, entubado, gravíssimo. E o tempo todo já começou uma corrente de intercessão, logo já começou uma novena, a renovação carismática, né? Começaria logo depois uma novena da Beata Helena Guerra, e essa novena já foi feita, direcionada pela vida do Paulo. E o Paulo, até o dia 11 de abril, não apresentara nenhuma melhora, nada, nenhum sinal de vida. Mas nós permanecemos firmes em oração. Vários irmãos foram até a universidade, o Wellington, o Valquir, muitos outros foram, se prontificaram. Nós ficamos encantados de ver o mover do Espírito Santo, que a gente não precisou pedir nada para ninguém. As pessoas vinham e se prontificavam, iam cantar, iam rezar lá do lado do Paulo. Chegamos no dia 11 de abril. O dia 11 de abril, nós rezamos 1000 Ave Marias na Igreja São Paulo. E depois daquele momento de oração, que já terminou, depois da meia-noite, já era o dia da festa da misericórdia, a festa de Jesus misericordioso. E eu, ao retornar para casa, eu questionei ao Senhor: Senhor, tem sentido aquele tanto de Ave Maria que nós rezamos? Faz algum sentido, Senhor? Eu abri a palavra de Deus e Deus já me prometia no Salmo 114 que o Paulo não morreria.
cujo título é Libertação de um Perigo de Morte. É um salmo muito lindo, onde Deus me prometia que o Paulo não morreria. E eu acolhi aquilo com tanta força no meu coração, que eu fui para a universidade no outro dia, para fazer contato com o médico que tinha feito a cirurgia do Paulo, o Dr. Paulo Marinho. Eu fui na expectativa que o médico falaria tudo que Deus tinha me prometido, que ele viveria, mas não foi assim. O médico acabou com todas as minhas esperanças. Me disse que de 1 a 10, se fosse medir a gravidade do Paulo, o Paulo estava no 9. Retornei para casa completamente desorientada. Mas naquele momento em que eu estive completamente desorientada, sozinha, Deus permitiu que eu ficasse naquele momento sozinha, eu tive uma experiência que não dá para contar aqui agora. Uma experiência profunda do amor de Deus. E naquele exato momento chega Neucele e uma irmã da igreja, e aquela irmã, a Eunice do Fernando, ela escutando o relato do que eu acabara de viver ali naquele momento, ela falou: Jesus quer realizar um milagre eucarístico aqui dentro da sua casa. Imediatamente ela e a Neucele tomaram as providências de procurar o padre William, que naquela tarde celebraria uma missa. Se não fosse celebrada uma missa, olha o cuidado do Espírito Santo, naquela tarde não teria jeito de levar o sangue de Jesus para o Paulo, porque ele não poderia receber a hóstia, ele estava entubado, então só poderia ser o sangue. E o padre William, com a maior boa vontade, ele não vale a pena eu dizer para vocês que ele não tinha conhecimento nenhum conosco, embora nós fôssemos ministros da Eucaristia junto com ele. A gente até tinha medo dele, quando a gente fala isso ele até acha graça, mas ele era muito zeloso quando ele estava no altar. E ele não media palavras para chamar a atenção da gente se a gente falhasse. Então a gente tinha até medo dele. Então ele recolhe o sangue com a maior boa vontade. Foi algo extraordinário. Não é algo ordinário. Se nós formos atrás de um padre, ele fará de jeito nenhum. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fez com que ele dissesse sim. E ele vai para a universidade, leva o sangue, coloca o vinho consagrado, que nós, católicos, acreditamos na palavra que Jesus disse, é o meu sangue. Coloca na boca do Paulo. E naquele momento, Paulo abre os olhos e mexe. A Neucele, que estava no vidro, não viu nada, somente o padre. O padre já percebeu ali algo diferente. Mas Deus não permitiu que o padre comentasse nada disso com ninguém. 3 dias depois, o Paulo, naquele momento, volta a ficar. Os prontuários não mostram vida para ele em nenhum momento. 3 dias depois, 10 horas da manhã, meu irmão vai para a UFO, sem me comunicar. Ele é médico, ele foi participar do protocolo que abririam para ver se o Paulo já estava com morte cerebral. Foi feito e foi confirmada a morte cerebral do Paulo. E naquele momento que a morte cerebral foi confirmada, porque Deus queria, Deus já tinha nos avisado que o que ele faria seria além das evidências. As evidências mostravam e confirmaram a morte dele.
ele volta à vida. Ele volta à vida e nós recebemos a notícia com a maior alegria e com a certeza que verdadeiramente nós contemplamos a glória do Senhor. Tudo que a igreja nos ensina sobre intercessão, sobre oração, sobre o nosso caminho para o céu, é a mais pura verdade. Então, nessa noite, o que nós conseguimos falar aqui para cada um de vocês é que, como Helena Guerra dizia, creia, creia, creia até o fim. Creia no que Jesus disse. Creia, porque ele estava, todos os meus colegas viram, ele estava ossos ressequidos debaixo das cinzas e ele se levantou. Então, nesses tempos difíceis que virão, que nós sabemos que virão, estejamos firmes com Nossa Senhora, com Jesus, com o Espírito Santo, e nós conseguiremos vencer. Então, que nada nos desanime, porque Deus sempre tem preparado para nós o melhor. Só Ele pode. Então, vamos repetir? Creio, 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 até o fim. Aconteça o que acontecer. Creio, 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 até o fim. E você, Paulo, o que você diz para eles? Eu vou ter que dizer alguma coisa, senão vocês vão falar. Ele não morreu, mas não fala, né, gente? Eu só sei, eu não posso deixar de dizer para vocês aqui uma coisa. 2 médicas depois procuraram, mas a Roseli há muito tempo ela estava me procura para contar o que aconteceu lá dentro no protocolo de morte encefálica. Tinha uma do lado da minha marca e outra do outro. E quando o Paulo Marinho falou, desligamos o aparelho, deu que está morto, agora é só avisar a família que vão doar os órgãos. As 2 médicas queriam me contar que quando ele acabou de falar isso, agora só resta doar os órgãos, eu espirrei e tossi no rosto dela 2 vezes. No dia 12, Jesus deu o sinal que eu não ia morrer. E no último dia meu de vida, ela me levantou, não deu sinal. Ele falou, vou levantar de uma vez e pronto. E eu estou aqui como prova daquela promessa de Jesus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu levantarei no último dia. Meu último dia foi dia 15. O que ele promete, ele cumpre. Vale a pena até a gente cantar, viu, Valquei? Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus
Vamos aplaudir Jesus e esse milagre extraordinário. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Roseli, Paulo, obrigado por partilhar conosco essa noite. E uma coisa que a gente tem que trazer isso para o cotidiano. Nós pertencemos a uma geração que vimos o extraordinário de Deus. Amém. Amém. Nós pertencemos à geração daqueles que viram o extraordinário de Deus. Eu, particularmente dizendo, sabe, meu sério, eu já participei de vários encontros. Eu já vi paralítico andar, eu já vi pessoas que não enxergavam, né, Tatal, voltar a enxergar. Eu já tive encontros em que pessoas que estavam usando óculos do meu lado pararam de usar óculos naquele momento. Eu já vi pessoas deixarem de usar drogas nos repiques da vida, né, Oliveira? E eu pude ver naquela manhã, na medicina, o Paulo voltar a viver. Glória a Deus. Então, eu sou grato a Deus de pertencer à geração de ver o extraordinário de Deus. E sabe, meu sério, esse extraordinário de Deus, eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, no dia 14 de março de 1999, eu tive uma curiosidade de saber quando que tinha sido o meu batismo sacramental. E então fui buscar, fui atrás de tudo. E descobri que eu fui batizado no dia 14 de março de 1982. Então, assim, e como sou grato a Deus de ser amigo do Espírito Santo. Como sou grato a Deus de naquela tarde de sábado, lá na escola estadual Sigismundo Pereira, do outro lado da rua, ouvir você falar do amor de Deus para mim. Obrigado, viu? Vai lá falar para nós agora. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Amém. Na quinta-feira, o Valquir me ligou de manhã para saber sobre a escola. Conversamos um pouquinho e daí ele falou a respeito desta sessão. O que eu achava? Eu, por mim, eu não estaria aqui. Mas, olhando no telão, fala que é uma sessão para honrar o apostolado da efusão do Espírito Santo. E a Beata Helena Guerra, quando foi fotografada, a foto dela lá em Luca, tem ela com o dedinho para cima. Foram fazer a foto dela e ela disse: mas não sou eu quem devo aparecer, é ele. A honra pertence a ele. Então, eu estou aqui para honrar o Espírito Santo. O Espírito Santo que veio viver em nós no nosso batismo. Quando o Valquir conta dessa experiência de oração que aconteceu na Escola Estadual Sigismundo Pereira, e essa data, 14 de março, é muito significativo de ter coincidido com a data do batismo sacramental. Eu quero contar para vocês o histórico deste apostolado. Se nós estamos aqui reunidos nessa noite, é para honrar o apostolado da efusão do Espírito Santo, então é bom que todos nós conheçamos o histórico. Em janeiro de 2009,
a Renovação Carismática Católica realizou o seu Encontro Nacional de Formação, o ENF. Naquele encontro, estávamos reunidos em Brasília. E o tema do encontro, Apóstolos da Efusão do Espírito Santo. Terminado o encontro, na missa, havia uma missa de encerramento, era a missa de envio, e nós fomos enviados de volta para as nossas dioceses como apóstolos da efusão do Espírito Santo. E eu voltei para Uberlândia desejosa de assumir a minha condição de apóstola da efusão do Espírito Santo. Hoje, eu tenho uma consciência maior do que em 2008. Hoje eu tenho a clareza de que apóstolo, essa palavra apóstolo, ela foi dada por Jesus, aquele grupo de 12 que ele tirou no meio dos discípulos e que ele incumbiu mais tarde de ir e ensinar, de ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles 12 ficou 11 e depois foi eleito um para compor o grupo dos 12 e hoje os apóstolos são os bispos. Mas permaneceu no meu coração esse desejo de ser apóstola, embora saiba agora na história da igreja que esse é um termo que é para designar aqueles 12 e os que hoje são bispos. Muito bem. Janeiro de 2009, nós voltamos para o encontro nacional daquele ano. Aquele encontro aconteceu em Lorena, estado de São Paulo. Naquele ano, Reinaldo Bezerra lançou um livro chamado Escutai o Espírito Santo. Na capa do livro, a imagem de Helena Guerra. Naquele encontro, estava uma relíquia da beata Helena Guerra. Uma relíquia de primeira linha, um pedacinho do corpo da beata Helena Guerra. E Dom Taveira disse uma palavra para nós que ficou assim gravado. Quando nós estamos na presença de uma relíquia, de um santo, de uma santa, é como se aquele santo, aquela santa, estivesse ali conosco. Tal é o valor de uma relíquia. Nós estávamos ali reunidos, a presença da relíquia, 50 anos da beatificação da beata Helena Guerra. Então aquele livro, Escutai o Espírito Santo, tinha uma novena. E era recomendado que todas as dioceses fizessem aquela novena em agradecimento a Deus pelo 50º da beatificação de Helena Guerra. Naquele ano também, nós fomos exortados a nos comprometer com a verdade. Hoje, eu dizia para o padre José Leles, naquele dia, lá em janeiro de 2009, eu escrevi um bilhetinho que deixei na minha Bíblia, onde eu me comprometia com a verdade, custasse o que custasse a mim, mas eu queria trilhar a minha vida na verdade. Naquele momento eu pensava só a verdade do cotidiano, eu não falar mentira para ninguém. Hoje eu tenho uma consciência de que a verdade com a qual eu me comprometi é a verdade que procede daquele que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E eu tenho trilhado esse caminho de me comprometer mais e mais com a verdade na minha vida cristã. Janeiro de 2010, voltamos para o Encontro Nacional. E agora, o Encontro Nacional, agora que é em Lorena, o de 2009 foi em Lusiânia, né?
Em 2010 foi em Lorena o encontro nacional. E naquele encontro nacional nós recebemos a notícia que estava aberto o processo de canonização da Beata Helena Guerra. E o Dom Taveira brincou conosco. Quando o processo de uma pessoa está em aberto, quer para a beatificação, quer para a canonização, a pessoa fica muito forte. O que ele queria dizer com isso? Que se a gente recorre àquela pessoa pedindo a intercessão dela, há uma chance de acontecer um milagre. Porque para a canonização, para a beatificação, precisa de milagres. E então, eu voltei do encontro nacional e num terço que a gente realizava em família, eu contei esse fato para minha família. Falei pela primeira vez da Beata Helena Guerra na minha família. 5 de abril de 2010. A Renovação Carismática Católica tinha tomado a decisão, agora não era por ordem nacional, mas foi a renovação na Diocese de Uberlândia, de fazer uma novena, usando o livrinho Escutai o Espírito Santo. E nós faríamos essa novena agradecendo a Deus pelo processo de canonização da Beata Helena Guerra que estava aberto. E justo nesse dia aconteceu o acidente com o Paulo. Então, a nossa família e muitos membros da Renovação Carismática ficou junto no propósito de fazer a novena e pedir à Beata Helena Guerra o triunfo do Espírito Santo na vida do Paulo. Eu, particularmente, não pedia a vida, porque o Paulo vai morrer. Todos nós aqui morremos um dia, né? Então, Lázaro morreu, aquele que foi tirado do túmulo. A menina que Jesus levantou, um dia morreu, né? Então, eu pedia para o Paulo o triunfo do Espírito Santo, porque tinha aprendido já com a Helena Guerra a rezar dessa maneira, pedindo o triunfo do Espírito Santo. Triunfou o Espírito Santo na vida do Paulo. Muito bem. Em julho de 2010, aconteceu outro acidente tão grave como o do Paulo, a um outro cunhado nosso. Eles se encontravam em Belo Horizonte e lá ele foi acidentado, foi para o hospital e tudo indicava morte para o João. Mas quis Deus que o João também não morresse. Eu fui para Belo Horizonte, me juntei à minha irmã, outros familiares, e nós passávamos madrugadas e madrugadas rezando. E a gente queria rezar e pedir pelo João, mas Deus nos levava a rezar e pedir pela igreja. Numa madrugada de oração, no dia 29 de julho de 2010, a minha irmã Marilda, que é a esposa do João, acordou de um sonho e ela tinha naquele sonho uma palavra que ela não conseguiu lembrar. Ela voltou a dormir e o sonho voltou. E ela então acordou do sonho e ela disse a palavra militância. Nos colocamos em oração e ali naquela madrugada, sob a luz do Espírito Santo, amparados no rosário e na intercessão de Beata Helena Guerra, nós rascunhamos algumas coisas a respeito do apostolado da efusão do Espírito Santo. Passou um ano, 2011. Marilda, Paulo e Roseli vão a Rio Bonito testemunhar a obra do Espírito Santo na vida do Paulo. E quando eles terminaram o testemunho, alguém lá do meio do povo que ouvira o testemunho saiu correndo atrás deles e entrega para eles uma relíquia de primeira linha. E essa pessoa, ao entregar a relíquia, dizia: eu sinto
que a Beata Helena Guerra quer ir com vocês para Uberlândia. Roseli e Paulo chegaram, me entregaram a relíquia, porque eles não sabiam o que fazer com a relíquia. Eu levei para casa e na madrugada daquele mês de junho, eu rezando nesse livrinho que também eles me deram de presente, é a novena ao Espírito Santo, rezando o rosário do Espírito Santo que está no final desta novena, eu tive a clareza de como o apostolado da efusão do Espírito Santo deveria funcionar. Escrevi algumas coisas e no outro dia eu fiz contato com algumas pessoas, nos reunimos na paróquia Santa Mônica. Estas pessoas, esse grupo nós chamamos de base aliada da Beata Helena Guerra. Apresentei para eles aquilo que eu via como inspiração do Espírito Santo a respeito do apostolado da efusão do Espírito Santo. Conversamos com o Padre William e o Padre William nos orientou a irmos ao Bispo Dom Paulo. Dia 1º de julho de 2011, nós fomos a Dom Paulo, um grupo de pessoas. Lá nós falamos do ocorrido com Paulo, do ocorrido com João, e eu apresentei a Dom Paulo o apostolado da efusão do Espírito Santo. E eu quero partilhar com vocês nesse momento as palavras dele para nós. Ele disse assim, que ele não faria restrição nenhuma a este apostolado, porque era um apostolado que não estava para exaltar pessoa nenhuma, mas estava empenhado em tornar o Espírito Santo conhecido, amado e invocado. Então ele disse, se este apostolado é de Deus, nem o bispo pode se opor. Está lá essa passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 39. A história de Gamaliel, né? Muito bem. 28 de dezembro de 2011, voltamos a Dom Paulo, para contar o que a gente estava fazendo. E mais uma vez, uma palavra muito firme do nosso pastor. O que vejo de positivo neste apostolado é que a Trindade é ressaltada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Deus que nós cremos não é o Deus dos muçulmanos. O Deus que nós cremos não é o Deus dos judeus. O Deus que nós cremos, cristãos católicos, é a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Veio a construção do oratório dedicado a Beata Helena Guerra. O postulador da causa da canonização veio a Uberlândia. O processo diocesano foi instalado na diocese. Concluído o processo, ele foi enviado a Roma no ano de 2013. No período de 6 de 2011 a março de 2020, mensalmente, as pessoas se reuniram, primeiro no oratório, lá na Santa Mônica, depois em outras igrejas, para a novena ao Espírito Santo, o novo Senac, esse livrinho. O apostolado foi sendo feito por toda parte, aonde o Espírito Santo nos levava. O grande empenho presente na vida de Helena Guerra foi de tornar o Espírito Santo conhecido, amado e invocado. E no coração de cada um que abraçou esse apostolado, era isso que a gente fazia. Por onde a gente ia, a gente queria falar do Espírito Santo, que as pessoas pudessem conhecê-lo, amá-lo e invocá-lo. Neste tempo, sempre nós rezamos, pedindo a Deus pela canonização da Beata Helena Guerra. Este dia chegou, 20 de outubro de 2024. Em Roma, ela foi canonizada. Eu não estava lá.
mas o apostolado da efusão do Espírito Santo estava lá. Bendito seja Deus. E eu quero fechar dizendo uma palavra para cada um de nós. Dentre as inumeráveis obras do Espírito Santo está a santificação de cada um de nós. O Espírito Santo quer fazer a mim, fazer a cada um de vocês santos. Santo, santa. Eu não me contento com mais nada. E eu não quero mais nada nesta terra. Eu quero ser santa. E sei que Deus quer me fazer santa. E santa no meu cotidiano. Cuidando de galinha, lavando roupa, limpando o bumbum de neto, cuidando de crianças de outras pessoas lá no colégio São Tomás de Aquino. Ele quer me fazer santa na lida diária. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Essa é a exclamação da Santa Helena Guerra. Ó Espírito Santo, és o santificador das almas. E a gente possa relacionar com o Espírito Santo assim. Ó Espírito Santo, sois o meu santificador, faz-me santa. Faz-me santa. Meu sonho, todos aqueles que fazem este apostolado possam deixar o Espírito Santo fazê-los santos. Santa Helena Guerra, Santa Helena Guerra, rogai por nós. Vamos cantar, Neucélia, assim, ó. Devemos voltar ao Espírito Santo. Devemos voltar ao Espírito Santo. Devemos voltar ao Espírito Santo para que Ele volte a nós. Vamos cantar mais uma vez? É só isso, devemos voltar. Devemos voltar ao Espírito Santo. Devemos voltar. Devemos voltar ao Espírito Santo. Devemos voltar ao Espírito Santo para que Ele volte a nós. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus mais uma vez. Amém. Amém. E não tem como nós deixar aqui de ressaltar também, meu Senhor, todas as lutas, todas as batalhas, perseguições, portas que às vezes se fecharam, mas não tem santificação sem cruz, né, Viane? Então não tem como. Eu falo que o fato que às vezes as pessoas me abordam e me perguntam, mas lá na Câmara é muito difícil? Eu falo, é mais do que você imagina. Então, vocação é algo que requer também passar pelo crivo da cruz. E não tem como passar pelo crivo da cruz se não estiver cheio do Espírito Santo. Senão a pessoa fica até perturbada. E eu vejo que quando você estava compartilhando com o Toninho, quando vocês tiveram a experiência com o livro, escutar o Espírito Santo, que o Reinaldo escreveu, você me trouxe ele de presente, você lembra disso? Então, hoje, esse livro, ele tem uma grande importância na minha vida. E semana passada, não lembro, a Sibeli vai conseguir me ajudar a lembrar, eu fui buscar quem está com o meu livro, O Canto do Espírito, do Raniero Cantalamessa. Porque o povo pegava o meu livro, gente, não devolve, até hoje não me devolveram, mas uma hora Deus toca no coração dessa pessoa, né?
Então, eu vejo que é necessário nós erguer a nossa cabeça. Como a Roseli disse, eu disse agora há pouco, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus em nossa vida, a santificação. E não tem como ser santo, senão assistidos pela própria pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele que santifica a nossa vida. Então devemos voltar, não devemos, Vento, ao Espírito Santo. E como aqui a gente tem os protocolos, eu vejo que aqui hoje a gente quebrou um punhado, né, Aline? A gente quebrou um punhado de protocolo, mas é a vida que segue. Vamos de novo cantar essa canção. Devemos voltar. Uma pessoa virou para a Cibele outro dia e falou assim: nossa, agora ele perdeu, ele pode voltar a pregar, né? Deixa eu te falar, só quando for necessário que a gente deve usar as palavras, né? Estou em paz. O nosso técnico de som vai liberar o microfone, Hélio. Ao Espírito. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos cantar isso tão belo. Devemos voltar ao Espírito Santo. Devemos voltar ao Espírito Santo para que Ele volte a nós, Eu quero convidar você a levantar os seus braços. Levante os seus braços. Eu não sei por qual motivo, né? Hoje você tem para poder louvar a Deus. Eu quero convidar você a erguer os seus braços. E aí, do jeito que você está, dizer: Senhor, nessa noite de hoje, eu quero reconhecer que eu preciso do Teu Espírito Santo na minha vida. Todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Todos nós, em algum momento da nossa vida, não vamos conseguir achar respostas humanas que vão responder às situações que nós muitas vezes estamos vivendo. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele sonda o nosso coração. O Espírito Santo de Deus sabe o que cada um de nós está vivendo individualmente. Do Espírito Santo nós não temos como esconder nada. Nós podemos esconder das pessoas que vivem conosco, dos nossos amigos, mas de Deus nós não podemos esconder nada. Então eu convido você nesse momento tão oportuno, de braços erguidos, a ser humilde nesse momento e dizer: Senhor, eu preciso tanto do Senhor. E neste momento de oração, nesta casa que é a casa do povo, esta casa que tantas vezes elege tantas coisas para o povo de Uberlândia, porque neste momento nós também não podemos pedir que o Espírito Santo de Deus entre no coração de tantas pessoas, da nossa família, deste lugar, desta cidade, das pessoas que nós amamos e queremos bem. Senhor, nós te pedimos aqui hoje, como um povo de Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre esta cidade, sobre os nossos políticos, sobre os nossos representantes, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre tantas pessoas, Senhor, que neste momento estão perdidas nesta cidade. Espírito Santo de Deus, volte a nós. Volte aos corações ressequidos, entristecidos, desanimados, corações perdidos, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem auxílio das nossas fraquezas, dos nossos corações, tantas vezes desamparados e perdidos. Devemos voltar, irmãos, ao Espírito Santo. Devemos voltar ao Espírito Santo, ao Espírito Santo. Devemos voltar ao Espírito Santo. Devemos voltar
ao Espírito Santo, para que Ele volte a nós. Diga para essa pessoa do lado aí, fala: meu irmão, deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Amém? Amém. Para que nós possamos então, Aline, dar encerramento aqui, eu quero convidar o pessoal do apostolado da efusão do Espírito Santo a se colocar em pé aqui à frente. O pessoal do apostolado pode tomar aqui à frente para a gente fazer a foto de entrega aqui do nosso diploma de honra ao mérito. Vem cá, Neucé também, o Paulo, a Roseli, o Toninho, pode se dirigir aqui à frente para a gente poder fazer a nossa foto oficial. Vamos lá? Lá na frente. A bateria. Música pro final, o Juninho gosta. Pessoal, eu agradeço a todos pela presença, agradeço também ao pessoal da técnica que esteve conosco até agora, o pessoal da música que veio, obrigado ao pessoal do apostolado da efusão do Espírito Santo que aceitou esse convite, e que alegria poder estar aqui nessa noite. Somos partes de uma geração que vimos o extraordinário de Deus. Declaro encerrado então essa sessão solene. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Terra gentil que seduz,